E aí, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, não é mesmo? Eu vou aqui colocar o tema da nossa live, porque hoje a live é sobre um tema muito específico, pequeno objetivo, mas que vai trazer uma série de considerações a respeito de uma lei que traz muitas consequências, muitas mesmas, né? E eu estava bastante ansioso já para essa live desde domingo, quando eu escrevi sobre a parte do não atestado, né? Só que a parte do não atestado ela é até pequena dentro de tudo que a gente vai estabelecer aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui a professora Carol Tupinambá. Então, professora Carol, chegando aí. Gente, quero. Oi, Carol já tá aí. Quero dizer a vocês que eu e a professora Carol sofremos com essa lei hoje, viu? Para ficar indagando aqui como que a gente estabelecer em uma lei que trata de dois temas tão diferentes, que é a compensação financeira e a questão dos atestados médicos, né? Eu chamei de não testado, fui chamada a atenção depois nas redes sociais para um debate de um outro professor. Mas vejamos. Oi, Carol! E aí, gente, tudo bom? Boa Tudo tarde ótimo. a todos. Estamos nós aqui outra vez. Mais uma quarta-feira, 17 horas, como de costume, todas as quartas, gente, todas as quartas aqui no perfil do Trabalho Notável, às vezes com a professora Carol acompanhando, às vezes eu acompanhando, a gente tem a nossa live de prática trabalhista. Só que hoje, além de prática trabalhista, a gente acabou caindo de paraquedas num tema de responsabilidade civil e um tema relacionado a direito público, né? A direito É, público também. Então, quero dizer a todos que eu tomei a liberdade, Carol, de convidar um professor de direito público para participar da nossa live, porque eu acho que é relevante a participação dele, que é o meu querido amigo Xará, Rafael Arruda, aqui de Goiânia. Rafael Arruda é advogado, é procurador de Estado, mestre em Direito, e sabe muito aí de direito público para nos ajudar. Ou para dizer que a gente ficou doido, ou para dizer que a gente está certo. Porque eu e a Carol, a gente leu essa lei umas 183 vezes só hoje à tarde. A gente lia a lei e mandava mensagem, lia a lei e mandava mensagem, lia a lei e mandava mensagem. Não aguento mais. é. Vamos ver se esse teu xará aí resolve essa coisa. Porque, na verdade, né, gente, a gente pode organizar essa live aqui em dois blocos, digamos assim, né? O primeiro bloco que a gente gostaria de falar dessa compensação desse reparo financeiro aí devido pela União em relação às pessoas que tenham sido profissionais de saúde acometidos pela doença. E uma segunda parte, que aí a gente gostaria de falar sobre a questão da ausência ao trabalho por conta, ou seja, de infecção direta ou de impossibilidade de convivência social por alguma suspeita relevante. Então, a gente pode começar já por essa parte que né, topograficamente ocupa maior espaço na lei, a regulamentação dessa indenização, e aí depois a gente fala do atestado ou do não atestado. Perfeito. Então, eu vou incluir aqui o Rafael Arruda, eu vi que ele chegou. Ele disse que vai participar só dessa parte da lei com a gente, tá certo? Certo. E as pessoas não mandam convite. Cadê, Ele Rafael? deu um finalzinho assim que eu vi aqui. Ô, Pronto. Soraya, Simone é minha Achei. tia. Achei. Ó, tava procurando o Rafael Arruda, sem querer me deparei com a Rafa Sionek. Rafa, se tu quiser entrar na live aí, é bem-vinda também, viu? Vamos ouvir, queria Joga muito ela ouvir aí, o que que a ela pode. Rafa tem para dizer aí, sempre muito incrível e relevante. Fala, Xará, tudo bem? Olá, como vai? Muito boa tarde a todos.
Tudo Boa bem? tarde, essa é Prazer. a Carol. Ó, Olá, hoje tudo sou eu bem? que tô grandão aqui, Carol. Aí é. Hoje tá de rei. Então vamos lá. Gente, vamos. Eu vou introduzir o assunto aqui e a gente vai conversar e falar um pouquinho da história legislativa a esse respeito. Meus amigos, foi criada pela Lei 14.128 de 2021, como a Carol já antecipou, duas coisas muito específicas, que uma é uma compensação financeira para todos os agentes de saúde, e aí eles trazem uma definição que coloca muita gente, daqui a pouco a gente até fala sobre isso, coloca até coveiro, né, como agente de saúde, e traz aí uma indenização a ser paga a esses agentes. O que me parece, o que me parece é que existe uma verdadeira guerra política nesse tema. Tanto que nós tínhamos uma redação de um projeto de lei originário, esse projeto de lei foi alterado, saiu o texto da Lei 14.128 de 2021, bastante polêmico, houve veto com mensagem de veto do governo federal, o veto foi derrubado, mostrando aí a guerra política que a gente está enfrentando nesse tema, e criou-se uma compensação financeira, uma indenização da União muito significativa, muito relevante, valores bastante interessantes, inclusive, para aqueles profissionais da saúde que ficassem permanentemente incapacitados para o trabalho. E quais são esses valores de compensação financeira? R$ 50.000 para a família ou, eventualmente, para a pessoa que ficou incapacitada, caso não esteja o caso de óbito, mais uma indenização, uma compensação financeira para os filhos, no valor de R$ 10.000 para cada ano faltante até ele completar 21 anos. E a Michelle escreveu um artigo muito legal a respeito disso. A Michelle é uma advogada que trabalha comigo aqui no escritório. Ela até trouxe alguns exemplos. Imagina uma criança de 11 anos. De 11 anos. Como faltam 10 anos para essa criança completar 21 anos, ela receberia R$ 100.000 de compensação financeira. 10 vezes 10 mil. Já se fosse um adolescente, já se fosse um adolescente de 17 anos, faltando 4 anos para ele completar esse adolescente de 21 anos, a compensação financeira seria de R$ 40.000. Isso. Tá. Isso tudo é muito simples, isso tudo está colocado, é o que tem na lei, não tem que interpretar, não tem que ser um gênio do direito, né, Carol? Para É. entender o que eu falei até agora, é só a gente ler a lei, que é isso que está escrito. As questões complexas, a gente vai começar a colocar agora. Em primeiro lugar, não, ó, a Bianca está perguntando se esse pagamento é uma vez, anual. É um único pagamento parcelado em até 3 vezes pela União, segundo o texto da lei. Pois bem, as grandes questões, as grandes polêmicas chegam agora. Primeiro, essa incapacidade permanente. E aí eu vou dividir as duas polêmicas, uma para cada um. Uma para a Carol, outra para o Arruda. Certo? Essa incapacidade permanente. Incapacidade total ou incapacidade parcial? Porque a lei não deixa claro. Dá para se interpretar, talvez, qual seja o interesse, mas eu até já vou provocar, tá bom? É bem estilo a regra do debate mesmo. Se não for total, pago proporcional à indenização, ao grau de incapacidade, ou não? Então, essa vai ser para Carol. A outra grande questão é a quais trabalhadores esta lei alcança. Porque a lei traz que vai ser pago pela União. O pessoal está falando que meu som está oscilando. Só para saber se é o dele ou é o meu, pessoal. Tá me ouvindo bem? Para mim tá bom. Às vezes oscila um pouco, mas tá bom. É. Eu sei que é. Peraí. Está. Deve ter melhorado, né? Tá bom. Melhorou? Não.
Beleza. Desculpa, pessoal. Eu sei o que estava acontecendo aqui. Vou retomar as duas perguntas polêmicas, tá? A da Carol e a do Rafael Arruda. Tá? O pessoal me dá um feedback aí. É interessante o negócio da live, né? Porque existe um lagzinho entre a hora que a pessoa escreve e a Eu hora quero que a gente lê. Existe 5 a 10 segundos, dependendo da live de leve. Então, às vezes, o feedback demora a chegar. Olha só, inclusive o César falou que está precisando falar com um de nós dois. A hora que você terminar aí, você liga para ele, Rafael. Então vamos lá, gente. Duas polêmicas. Duas polêmicas. Carol, cliente vir na live avisar que está precisando falar com a gente, tá moderno demais essa relação. É que ele me ligou agora, e aí eu tive Pois é, que me ligou bloqueá-lo também. aqui, cancelar. Me ligou também. Mas vamos lá. Ótimo, né? Vamos lá. A primeira polêmica, gente, vou repetir porque meu áudio estava ruim. A primeira polêmica. Essa incapacidade permanente para o trabalho, ela tem que ser total ou parcial? Porque a lei não fala. Se for total, pergunto se na incapacidade parcial teria que pagar proporcionalmente os valores aí da indenização financeira. E a pergunta para o Rafael Arruda, que é especialista em direito público, e aí eu e o Carol não vamos ficar aqui gastando os nossos neurônios trabalhistas à toa, né, Carol? Convido alguém que sabe do negócio. Aqui está falando que vai ser pago pela União, rapaz. Então, veja. Somente para trabalhadores da saúde ligados à União ou somente para trabalhadores da saúde ligado a algum órgão público, vinculados como servidores ou empregados públicos, ou trabalhadores da saúde da iniciativa privada também. Essa é a questão que eu gostaria que você respondesse. Como o Rafael vai sair da live, que ele já tinha me dito que ele não pode ficar a live inteira, Carol, vou jogar para ele primeiro e depois eu jogo para você. Viu que eu fiquei com a parte fácil, né? E joguei a bomba para você. Ok, obrigado, Xará, pelo convite. Cumprimento a Carol Tupinambá, que eu tenho a ocasião de conhecer nesse momento. Vamos lá, então. Lei bastante interessante, novidade legislativa de relevo e que merece mesmo muito aprofundamento. Então, respondendo à pergunta que o Rafael Lara, meu xará, meu amigo e sócio, me colocou. Eu tenho para mim, tendo por base um princípio básico de interpretação normativa que, onde a lei não distinguiu, não cabe ao intérprete distinguir. Onde a lei não restringiu, não cabe ao intérprete restringir. O que eu quero dizer com isso? A lei, ela diz, sem meias palavras, que será paga compensação financeira pela União aos profissionais e trabalhadores de saúde que, durante o período de emergência de saúde pública, tenham sofrido danos nas condições ali que a lei especifica. Incapacidade ou evento morte. Então veja, se a lei de regência não fez qualquer restrição quanto ao seu âmbito de incidência, ou seja, quanto aos seus destinatários, é de se compreender que por profissional da saúde sejam incluídos, e aqui considerados, os profissionais privados de saúde e os servidores públicos, agentes públicos, de quaisquer dos entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios. A lei, inclusive, vai além, considerando como profissionais da saúde certas categorias profissionais. E o Rafael Lara aqui já mencionou, por exemplo, a figura do coveiro, que a lei, por equiparação, considera como profissional da saúde, ao lado de fisioterapia, comunitários e por aí afora. Então, pessoas que acompanham, eu não hesitaria
em concluir pela possibilidade ampla de recebimento desta compensação financeira pelos profissionais da saúde ou equiparados, elencados pela lei, sem restrição quanto ao vínculo. Portanto, trabalhadores do setor privado ou trabalhadores do poder público podem ser destinatários, o trabalhador ou a família, né, os dependentes, no caso do óbito, podem ser destinatários dessa compensação financeira, desta verba de caráter indenizatório. E mais, a lei considera como profissional de saúde o agente comunitário de saúde. E a figura do agente comunitário de saúde encontra previsão na Constituição Federal, quando lá no artigo 198, parágrafo 4º, faz alusão a essa figura muito típica, inclusive nos municípios, porque é o agente local, é o agente que presta um atendimento local de saúde. E esse dispositivo constitucional, para que vocês possam compreender, ele foi regulamentado por lei federal do ano de 2006. E esta lei federal, quando trata do vínculo do agente comunitário de saúde, diz que o agente comunitário de saúde pode ser titular de cargo público ou de emprego, sendo regido pela CLT. Tudo isso vai depender do regime jurídico articulado, implantado, editado pelo respectivo ente federado. União, estados, DF e municípios. Então vejam, dada a multiplicidade de regimes que é possível se compreender na figura do agente comunitário, e podendo esta lei nacional, esta lei federal, a 14.128, ter feito restrições e não as fez, então, repito mais uma vez, e aqui já finalizando a resposta. A meu juízo, profissionais da saúde, públicos e privados, do setor privado ou aquele que detém vínculo de cargo público, vínculo de emprego público ou que exerce função temporária nas administrações, são aí os contratados por tempo determinado. Enfim, todos estes fazem jus à referida compensação financeira. Eu vou contra-argumentar. Quero dizer, gente, em primeiro lugar, que eu liguei para o Rafael uns 15 minutos antes da live e falei que hoje a Carol estava brigando e que eu precisava de um especialista, tá? Então, com todas as ressalvas do mundo de leitura da lei que foi feita de forma rápida, né, pelo Arruda, mas como um grande administrativista, para ser honesto, um dos melhores profissionais de direito público que eu conheço, então confiei ele para trazer. Mas eu quero ler o artigo 6º, Rafa. Quero ler o artigo 6º. A compensação financeira de que trata esta lei será paga pelo órgão competente para sua administração e concessão com recursos do Tesouro Nacional. Você que vai me explicar o que significa isso, mas eu pergunto se eu não posso, a partir daqui, insistir que tem que estar aquele profissional ligado a uma das fazendas. Porque, olha só, vou ler novamente. A compensação financeira de que trata esta lei será paga pelo órgão competente para a sua administração e concessão com recursos do Tesouro Nacional. Então, o que eu estou interpretando aqui? Se é um trabalhador do município, o município vai pagar com recursos do Tesouro. Do Estado, a mesma coisa, e da União, a mesma coisa, e assim também os órgãos, né? Se o cara trabalha em determinado órgão. Aí a pergunta que eu faço. Neste artigo 6º, eu não posso inferir que esse trabalhador tem que estar necessariamente ligado a uma fazenda? Porque se ele for um trabalhador na iniciativa privada, ou se ele for um autônomo, já que não tem essa restrição, ele era um médico que estava trabalhando com a Covid. Como fica? Eu não posso, a partir daqui, ter essa interpretação diferente? Creio que não. E vou explicar por quê.
Por A favor. lei parece que cria um programa bastante robusto. É uma política pública importante de compensação financeira a esses profissionais tão importantes neste momento de pandemia. E quer me parecer que esta lei será ainda objeto de regulamentação, embora não conste dela norma de reenvio, dizendo esta lei será regulamentada no prazo de tantos dias. Não há, mas é de se imaginar que ela seja e que o regulamento estabeleça o órgão da administração que na União Federal ficará encarregado de receber os pedidos, sistematizar os pleitos administrativos, ordenar os pagamentos. Então, quando o artigo 6º caput faz referência a órgão, é ao órgão competente no âmbito da União para administrar essa política pública. E este órgão da União, que a lei não fala qual será, mas é de se imaginar que seja, por exemplo, o Ministério da Cidadania ou o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos. É de se imaginar que, pela pertinência temática, seja um destes dois. O órgão competente, e que isso deverá ser objeto, possivelmente, de regulamentação infralegal, este órgão competente vai administrar os recursos do Tesouro Nacional deslocados ou descentralizados para esta atividade pública, para esta finalidade pública. Então, a referência que a lei faz à administração é tão somente ao órgão governamental na União encarregado de executar esta política pública. Daí porque eu ouso dizer que, independentemente do vínculo que o profissional da saúde tenha ou tenha tido, né, no passado, no caso de morte, essa pretensão administrativa será processada, será admitida e processada por um órgão federal com pagamentos a serem feitos com recursos da União. É essa leitura que eu faço do artigo 6º. Tá, olha só para a gente caminhar para o fim, tem um parágrafo aqui que fala, o parágrafo 4º, tá? Do artigo 2º, que fala que a compensação financeira... é do parágrafo 4º do artigo 3º. Fala que no caso de óbito do profissional ou trabalhador de saúde, será agregado valor relativo às despesas de funeral, à compensação financeira de que trata o inciso 1, na forma disposta em regulamento. Então, vai haver alguma regulamentação posterior. Mas a pergunta do Lauro é boa. A pergunta do Lauro aqui é boa, para a gente encerrar essa parte de direito público. Não houve a criação de fonte de receita. Haveria, portanto, inconstitucionalidade no texto legal? A meu ver, não, porque a lei se contenta com o fato, como consta aqui do parágrafo único, que os recursos serão suportados à conta do orçamento geral do Estado. Por outras palavras, é o que está dito no parágrafo único do artigo 6º, ou seja, recursos do orçamento geral da União, Tesouro Nacional, é que custearão essas compensações financeiras. Não vejo a inconstitucionalidade. Maravilha. Mas essa pergunta aqui do E também Rodrigo não também é limita autônomo, né? Ele só precisava estar efetivamente trabalhando. Rafael, Sim, faz essa exatamente. pergunta do Rodrigo, tá lendo aí? Qual? Essa do Rodrigo. Quem será o polo passivo em processo de um servidor municipal, mas quem tem que pagar é a União? Quer dizer, Pergunta bastante inteligente essa, feita pelo Rodrigo. Vejam, nós temos de compreender isso aqui como mera ajuda financeira, como compensação financeira e, portanto, verba indenizatória. Isso aqui não tem nada a ver com o regime estatutário, ou seja, com o regime jurídico administrativo que o servidor, porventura, tenha tido no passado.
Então a gente tem que esquecer regime estatutário, regime jurídico administrativo e em um eventual polo passivo, com certeza a parte demandada será a União Federal. Caso haja alguma demanda, litígio, enfim, para o pagamento dessa compensação. Eu acho que na medida em que a gente afasta a figura do estatutário e do vínculo, né, desse liame, desse regime jurídico-administrativo que une o servidor ao poder público, a gente consegue compreender mais facilmente essa lei. Tá. Outra coisa. Eles perguntaram se precisa comprovar que a Covid foi contraída no ambiente de trabalho, certo? Isso, para existir esse nexo de fato, afinal de contas, a pessoa pode ser um profissional ligado à área da saúde, eu vou parar de falar profissional da saúde, porque a própria lei fala qualquer pessoa que trabalha com suporte à área da saúde, mas que eventualmente contraiu a Covid numa festa de final de semana, numa confraternização, em casa, do cônjuge, né? Como é que seria, Rafael? Você vê necessidade de comprovar que foi de fato contraída ou presumo que foi e cabe à União, na responsabilidade objetiva dela, dizer que não foi? O nexo de causalidade aqui exigido pela lei de regência é ter trabalhado no atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19 ou realizado visitas domiciliares. Então, ainda que no caso concreto, o contágio ou a contaminação do beneficiário, né, pela compensação financeira, tenha se dado fora do ambiente hospitalar, essa é uma prova muito difícil de ser produzida. Então, eu como intérprete, me contentaria com o fato de o agente, o profissional da saúde ou equiparado, simplesmente ter trabalhado no atendimento direto a pacientes. Isso é, pela lei de regência, causa eficiente para que o interessado faça jus à compensação. Agora, claro, é ônus da União eventualmente demonstrar que, embora se trate de um profissional da saúde ou equiparado, o contágio se deu num momento, por hipótese, né? Num momento de férias, em que esse agente se encontrava no exterior, embora ninguém esteja podendo sair do país, né? Viagens estejam interrompidas, mas veja, eu estou pensando aqui numa hipótese cerebrina. E em havendo, é ônus da União demonstrar que o sujeito não preenche requisito para a percepção da verba. Bacana, bacana. E olha só, a última. O pessoal está perguntando, e aí essa última divide em dois, Deu né? atrasada para mim. Hã? Travei? Não, tá ótimo. Tô ouvindo. Essa última divide em dois. Primeiro, se essa indenização, se essa compensação financeira, ela pode ser compensada com eventuais indenizações. Então, tem uma parte aqui, se a pessoa for empregado da iniciativa privada, e eu e a Carol a gente enfrenta isso depois, mas imagine um trabalhador aí, um servidor público da saúde, ele propõe uma ação de indenização contra o Estado, requerendo danos materiais, morais, em decorrentes de ter ficado inválido, mas ele recebeu essa compensação. Poderá ser compensado? E olha o que a lei fala, para facilitar, eu vou aqui ler o texto da lei para vocês, o artigo 5º e o 6º. O 5º diz: a compensação financeira de que trata esta lei possui natureza indenizatória e não poderá constituir base de cálculo para a incidência de imposto de renda ou de contribuição previdenciária. Isso a gente até falava há pouco, você acabou de mencionar. Parágrafo único. O recebimento da compensação não prejudica o direito ao recebimento de benefícios previdenciários ou assistenciais previstos em lei. Então a pergunta: pode compensar com eventual pleito indenizatório ou não, do ponto de vista do âmbito do direito público, Rafael?
A meu ver, sim, pode compensar. No caso, por exemplo, de termos aí um servidor de município ou servidor de estado que tenha falecido, que faz jus a essa compensação financeira e que, a despeito disso, move demanda indenizatória contra o poder público. E eu digo que pode compensar tendo por base situações análogas, e em que a jurisprudência é muito firme ao admitir compensação de verbas indenizatórias para evitar um suposto enriquecimento indevido do agente. Por exemplo, seguro DPVAT. Era bastante comum na jurisprudência do STJ, e aqui apenas para ilustrar, que as indenizações do seguro DPVAT fossem compensadas com outras indenizações eventualmente devidas por particulares ou pelo poder público, eventualmente. E então é isso. Eu digo que pode haver essa compensação e que os artigos 5º e 6º não impedem que se chegue a esta conclusão. Porque eles falam aqui, na verdade, de outros benefícios previdenciários ou assistenciais e que não seria o caso, né? De verbas indenizatórias devidas por outros empregadores, pode ser aí no caso, podemos até pensar no empregador poder público, ou outras pessoas jurídicas de direito público, com as quais aquele agente mantinha vínculo estatutário. E o Rogério perguntou, isso desde que a indenização tem o mesmo fato gerador, e sim, né? Lógico. Sim, exatamente. Okay. Carol, mais alguma pergunta relacionada ao direito público antes da gente agradecer aí a dedicação do Arruda? Não, acho que é isso. O pessoal perguntou aqui algumas vezes como é que vai fazer o requerimento administrativo, Mas isso a própria lei diz que ainda vai vir. Vai estipular. E cá entre nós, né, gente? Isso não vai ser requerimento administrativo nem aqui nem na China. Isso vai judicializar tudo. E a União, para variar, vai, né, se classificar novamente como a campeã da judicialização no Brasil. É de se esperar que isso ocorra, que haja muita judicialização. Mas, a meu ver, Carol, eu tenho para mim que o regulamento vai pormenorizar esses aspectos. Como se faz o requerimento, a quem se destina, requisitos e por aí afora. Porque isso é próprio de regulamento administrativo para a fiel execução da lei. São detalhes, são pormenores, são miudezas que não cabe mesmo à lei trazer. Então, isso tudo constará do regulamento, do futuro decreto a ser editado, e certamente serão pedidos administrativos, via de regra, com eventual judicialização, caso não haja o pagamento pela União. E o que é provável também, a gente tem que temer isso, até por conta das razões de veto, é que esse decreto não venha por aí agora no futuro e dizer, não, só vale para quem é servidor, né? Ou para quem é empregado público, porque eu imagino que o decreto vai querer dar uma funilada nisso aí, porque a sua interpretação é de que todo mundo eu tenho para mim que o decreto não pode fazer essa restrição, porque isso sim é matéria sujeita à reserva de lei. Beneficiários, quem está dentro ou quem está fora, isso é matéria sujeita à reserva de lei. Não pode agora o chefe do executivo, no ato regulamentar, excluir eventuais beneficiários. Aí sim haveria uma flagrante ilegalidade deste decreto, deste ato regulamentar. O William está falando que acha que designar o INSS para administrar esses requerimentos, eu não vi, né, nada a respeito. Se eventualmente tiver se designado, você fala para a gente qual foi a portaria, o ato regulamentador. Rafael, então, para finalizar, antes de você sair, a pergunta que eu deixei para a Carol, mas você vai responder ela sob a ótica do poder público também, do direito público. Incapacidade total, parcial, porque a lei fala em incapacidade permanente para o trabalho. Mas a gente tem sempre o debate de incapacidade total e incapacidade parcial.
é a perda parcial de capacidade laborativa. E em determinadas situações isso é calculável. Eu não consigo, confesso agora, com relação à Covid, imaginar como que seria, né, uma perda parcial da capacidade laborativa. Normalmente isso vem em acidentes, em perdas parciais de membros e etc. Mas joga a bola para você. Se eventualmente surgir uma perda parcial, permanente da capacidade laborativa, ele pode pleitear essa compensação financeira, indenização? Acredito que sim, acredito que será um destinatário alcançado pela norma. Porque, veja, como você mesmo frisou, é incapacidade permanente. E essa incapacidade pode ser parcial ou total. Imagine o caso aí, eu não consigo pensar agora num exemplo, mas alguém que tenha um problema no membro superior, nos membros superiores, e que está permanentemente incapacitado para exercer uma determinada atividade de saúde, por hipótese. É uma incapacidade parcial, porque alcança apenas membros superiores. No entanto, se tratar de incapacidade permanente, creio que o sujeito estará abrangido pela norma. Teremos de ver muito o caso a caso, né? Aí vai ver o laudo, exatamente. Aí é a casuística. Não dá para a gente ficar aqui imaginando. Nesse caso, naquele outro, e etc. Inclusive, você falou em laudo, só um dado importante. Certamente, né, muitos laudos serão realizados, laudos médicos, laudos periciais, para medir a extensão dessa incapacidade, parcial ou total, mas que seja permanente para o trabalho. E neste aspecto, Rafael e Carol, quando temos um laudo pericial, a discricionariedade do administrador fica sobremodo reduzida. Porque, veja, se o que há incapacidade permanente para o trabalho, há quase que uma vinculação para o decisor administrativo, que fica muito limitado, ou seja, ele não tem outra alternativa a não ser reconhecer aquele fato pericial posto ali no documento do médico ou do perito. Então, isso é importante em direito público deixarmos aqui assentado. A discricionariedade, que é algo que envolve ali critérios de conveniência e oportunidade, em se tratando de uma questão como essa, ela fica muito reduzida, não havendo espaço para manifestações de atos de vontade. Defiro ou não com base num ato de vontade. Isso não existe. Se houver laudo pericial atestando essa incapacidade permanente para o trabalho. Muito bom, muito bom. Carol, algo mais? Não, coitado, podemos liberá-lo. Pode. Ele me disse que estava enrolado lá e falou, não, vou entrar rapidinho só para colaborar aí. Deu mole. Não, foi muito bom. Eu que agradeço aí a oportunidade dessa participação relâmpago. E é bom isso, né? Foi um convite... Você ficou 40 minutos falando, rapaz. E o interessante é que foi um convite em cima da hora, mas bastante provocativo. E é isso mesmo, deu certo, correu tudo bem. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu e Carol vamos continuar aqui com vocês para falar das questões, os impactos disso para os empregados da iniciativa privada, tá certo? E os reflexos de eventuais indenizações. E na sequência, eu e Carol vamos falar da questão do atestado médico, da 14.128, aquele que eu chamei de não atestado num post domingo. Quem tiver interesse em saber sobre direito público, o perfil do Rafael Arruda é muito legal, é RAF, _Arruda, né? RAF _Arruda. Ele vive postando assuntos relacionados ao direito público, acho que vale a pena segui-lo. Valeu, Rafa. Um abraço para ti, meu amigo. Obrigado, grande abraço a todos. Até mais. É. Carol, vamos continuar?
Ah, vamos até. Hoje vamos até 7h30, né? 8. Mas vamos lá. Não, vai ser rápido agora. Olha só. Olha Hoje eu só, tenho aulas continuando aqui. inquietáveis, estava toda animada com a minha aula, te mandei coisa para você ver, a Cara, tá minha maravilhoso o apresentação. seu slide. Tá maravilhoso o seu slide montado. Agora, mas não, disso aqui, eu acho que a gente ainda tem que falar o seguinte, a parte da responsabilidade. Eu acho que dá para dar uma leitura. é, Quando a gente fala, quando o artigo 7º fala na Constituição que sem prejuízo, né, do recebimento previdenciário, se o empregador agiu com dolo ou culpa, o empregado também terá direito à indenização. Eu acho que aqui a gente pode pegar, por analogia, esse raciocínio, ou seja, um empregado da área de saúde, né, independentemente dele receber essa compensação normatizada pela Lei 14.128, a gente não vai isentar o empregador se caracterizada essa responsabilidade. Então, a gente está falando que o sujeito pode receber toda essa indenização, que aí ele vai peregrinar uns anos aí para receber, porque eu não sei como é que a União vai pagar isso. A gente estava fazendo, né, uma pesquisa rápida em órgãos de classe e alguns órgãos oficiais, mas parece que, bem ou mal, pelo menos um profissional de saúde acaba falecendo por dia desde o início da pandemia. A gente tem um ano Aquele e pouco link, aquele link que você mandou fala que é um profissional de saúde a cada 19 horas que está falecendo na pandemia. E ele nem considera, eu entrei lá, os auxiliares ligados à saúde, o pessoal que trabalha efetivamente na lavanderia, faxineiro e etc., relacionado ao estabelecimento de saúde. Então vai dar mais de um por dia fácil. É. E aí, Rafael, vai ter muita gente que vai, quer dizer, o empregador privado, ele vai também ficar num conforto de pensar assim, bom, eu já não preciso mais indenizar, porque o governo vai indenizar. Isso eu acho que é um raciocínio equivocado. Se eu estou falando de um hospital, de uma clínica de saúde, ou mesmo de um outro ambiente de trabalho, que a gente comprove esse nexo causal, que é difícil, mas me parece partir da questão da obediência aos protocolos e tudo mais. Se a gente comprovar que não houve isso, a gente pode caracterizar a responsabilidade do empregador e existirá, independentemente dessa indenização da União, uma indenização do empregador. Te parece isso? E Eu acho que não. Eu acho que é o raciocínio do nosso artigo 7º, o 28, né? Quando fala de acidente de trabalho, de doença ocupacional. É isso que eu pensei, porque senão muito empregador privado vai ficar nessa zona de conforto que é ilusória, né? Parece ser ilusória, porque até a União regulamentar isso. Teve gente perguntando aqui, qual o prazo de regulamentação? Não sei, mas até vir essa regulamentação, como é que vai ser o trâmite, né, a boa vontade desse pagamento administrativo? Se houver a judicialização, enfim. Então, isso eu acho que é uma questão. Ou seja, que existem duas vertentes de indenização possíveis e que me parece que elas não se compensariam. Até porque a indenização devida pelo empregador, ela vai ser devida se comprovado o nexo causal. E já, né, e se não comprovado o nexo causal, por exemplo, numa clínica de saúde mais que não haja esse atendimento frontal para a pessoa contaminada, independentemente disso, a indenização da Lei 14.128, ela vai receber. Porque a indenização, muita gente fala assim, como é que vai provar, como é que vai provar? Mas a própria lei fala, né, que se presume. Se você trabalha, se você foi infectado num ambiente de hospitalização de pessoas infectadas, presume que esse nexo causal. Isso não vai acontecer numa relação privada, em relação à indenização devida em face do empregador privado, isso jamais. Mas para a Lei 14.128, o nexo é direto já presumido, pelo menos foi a minha leitura. Outra coisa que eu acho que é importante também a gente pensar, que a lei também, a lei é mal escrita, né, Rafael? É complicada, né? Mas ela dá a entender também que se a pessoa que faleceu, ela tinha alguma comorbidade, né, tipo uma cardiopatia, sei lá, diabetes, essas questões todas, ainda assim ela vai receber. Então, muitas vezes no atestado de óbito vai vir a causa, né,
sei lá, do que, não vai vir diretamente a causa Covid, aí eu não sei como é que a pessoa vai comprovar isso, não vai ficar... Eu acho que criou-se uma vala aí de judicialização, de desentendimentos absurda na lei, porque traz uma série de questões paralelas, quer dizer, essas pessoas que têm comorbidade muitas vezes vão falecer em razão da comorbidade, mas vai ter direito à indenização. Ainda fala-se. A gente ainda tem que pensar também que a gente está falando de uma pandemia que já dura mais de um ano. E a galera que já faleceu, né? E o povo que venha a falecer quando acabar o estado de pandemia, mas em decorrência da pandemia. Também tem essa questão temporal. Quantas pessoas que já faleceram? Quer dizer, esses 500 mil pessoas que já que parece ser do ramo de saúde, já contabilizadas, morte em decorrência Covid, não vão receber? Como é que vai ficar isso também? É complicado, né? Mas eu vou fazer uma provocação que fizeram aqui. Uau, não vi. Direito de regresso da União se comprovada a responsabilidade do empregador, assim como acontece em casos de acidente de trabalho, é algo que vai ser levantado, né? Mas eu diria e responderia de antemão que não, sem direito de regresso da União. Por quê? Não existiu o direito de regresso da União, porque a União decidiu pagar a todos indistintamente, independente de como eles contraíram, já que não tem essa possibilidade. Então, por que o regresso se aquilo aconteceu de forma presumida no trabalho? Me parece que não. E concordo com você também, Carol, na impossibilidade de compensação das indenizações de responsabilidade do empregador com isso. Apesar de que vai ser matéria, né? Vamos trazer para a defesa, deixa o judiciário enfrentar, e vai ser matéria a ser enfrentada nisso aí. Então, acho que vai ser bastante interessante. Tem muita coisa interessante que está rolando no chat, mas eu acho que se a gente não começar a falar agora da parte do atestado, a gente não fala hoje. Vamos para a parte do atestado, então, né? Vamos lá. Qual que é a redação da lei, o que foi trazido aqui na parte do atestado? A lei alterou o artigo 6º da Lei 605, né? E lembrando que essa Lei 605 é do DSR, do Descanso Semanal Remunerado, e ela fala dos atestados médicos, de forma em geral. O que fala o artigo 6º? Olha o CAPT. Não será devida a remuneração quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho. E a partir daí, nós temos, parágrafo 1º, são motivos justificados. Aí fala as ausências de trabalho, né? Parágrafo 2º, e é relevante ler o parágrafo 2º, vou ler o parágrafo 2º para a gente. A doença será comprovada mediante atestado médico da instituição da Previdência Social que tiver filiado empregado, e na falta deste, sucessivamente, do médico do Serviço Social do Comércio e Indústria, do médico da empresa ou por ele designado, do médico a serviço da representação federal, estadual, municipal, ou não existir nesse na localidade em que ele trabalhar, do médico a sua escolha. Então, falando que é um atestado médico que tiver, tá certo? E aí, a gente vem, finalmente, no que foi criado, parágrafo 4º e parágrafo 5º. Parágrafo 4º. Durante o período de emergência em saúde pública decorrente da Covid-19, a imposição de isolamento dispensará o empregado da comprovação de doença por 7 dias. Por 7 dias. Parágrafo 5º. No caso de imposição de isolamento em razão da Covid-19, o trabalhador poderá apresentar como justificativa válida, no 8º dia de afastamento, além do disposto neste artigo, documento de unidade de saúde do Sistema Único de Saúde ou documento eletrônico regulamentado pelo Ministério da Saúde. E aqui a gente abre sem número de confusão. Primeiro, a gente precisa interpretar o que é imposição
de isolamento. Uhum, uhum. Eu até trouxe no post da primeira reflexão de domingo, né, que essa imposição de isolamento seria o afastamento do trabalho de todas aquelas pessoas que são contatantes ou coabitantes com quem contrai positivamente, quem contrai a Covid e testa positivo para a Covid. E aí eu tenho uma necessidade de isolamento dessas pessoas, né? Uma quarentena, na verdade, que seria o nome correto. E a discussão aqui é para dizer que ele não precisa apresentar nesses 7 primeiros dias uma Uhum. comprovação da doença. O que é muito lógico, porque ele não está doente. Ele pode estar, inclusive, totalmente assintomático. Exato. Então, o casal, a esposa ou o marido testa positivo para a Covid e ele vai ficar sem ir trabalhar. E aí eu fiquei pensando aqui, cá com os meus botões, Carol, fiquei pensando cá com os meus botões, sobre essa lei e tentando entender, né, o espírito da coisa, de um motivo de ter trazido essa legislação. E aí eu comecei a ter uma interpretação um pouco inversa aqui. Porque o que foi o meu primeiro raciocínio? Por que dizer que os primeiros 7 dias não precisaria de comprovação? Ora, ele teve contato com quem contraiu a Covid, tá? Ou ele coabita com quem contraiu a Covid. Aí ele não adianta ele fazer teste nos 3, 4 primeiros dias. Ele tem que esperar 3 ou 4 dias para fazer teste. Aí o É, teste demora mais 3 dias. Isso já gera 7 dias para ele. Isso já isso. gera 7 dias para ele. Então tem todo o sentido do mundo, durante esses 7 primeiros dias, ele não ter documentação. Ele não Isso. ter documentação. Só que no 8º dia, ele poderá apresentar. Aí é o parágrafo 5º. Além do disposto nesse artigo, e o disposto nesse artigo é um atestado médico, né? Uhum. Além desse artigo, documento da unidade de saúde, sistema único, ou documento eletrônico regulamentado pelo Ministério da Saúde. Que documento eletrônico regulamentado pelo Ministério da Saúde é esse, meus amigos? Esse eu não sabemos. Portaria número 356 de 2020, do Ministério da Saúde. Portaria número 356 de 2020 do Ministério da Saúde, ela tem um anexo. Ela tem um anexo e esse anexo tem um modelo de medida de isolamento determinada por prescrição médica. Compreende? Quem me chamou a Uhum. atenção para isso? Professor Gustavo Felipe, né? Um grande professor Gustavo Felipe, a propósito. Muito querido ele. Eu debatendo um assunto com o professor Gustavo Felipe, ele divergiu de mim lá no isolamento. Eu vou até ler a mensagem que ele me mandou, né? Uhum. Isolamento é a separação de pessoas doentes ou contaminadas, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do vírus. Aí cita lá o artigo 2º, inciso 1, da 13979 de 2020. Lá atrás, é. Aí ele fala, a alteração da lei 14.128 versa sobre imposição de isolamento. Logo, trata-se de medida de isolamento determinada por prescrição médica ao paciente. Então, o professor Gustavo Felipe, diferente do que eu interpretei, porque eu disse que teria um não atestado. Não atestado. O professor Gustavo Felipe entendeu que não. Aí ele continua. A medida de isolamento não será indicada quando o diagnóstico laboratorial for negativo para o coronavírus. Assim, não se trata de medida de isolamento por recomendação de agente de vigilância epidemiológica aplicada a contatantes. A medida de isolamento dura, em regra, 13 dias, segundo o artigo 3º dessa mesma portaria 356 de 2020. E aí eu trago aqui a reflexão, pensando nisso tudo. O que a lei me parece ter feito ao final foi reduzir esse isolamento de contatante de 14 para 7, ou dizer que eu tenho a obrigatoriedade de procurar esse médico aí nesse intervalo de 7. Uhum. De toda forma, a gente pode interpretar do jeito que for. Para mim, eu continuo entendendo que eu tenho não atestado.
que por 7 dias eu não preciso apresentar atestado. Porque quando fala que no 8º dia vai poder comprovar para justificar dali para frente, gente. Não é dali para trás. Assim, a redação é horrorosa, cara. A redação, desculpa a quem escreveu, desculpa a quem revisou, mas é uma das piores redações que eu já me deparei na vida. É muito ruim, é muito ruim. Mas vamos lá, deixa eu passar a bola para você também. Não, é porque de qualquer jeito, né, Rafael, eu concordo com essa sua interpretação, mas se a gente pensar do outro lado, quer dizer, você está falando de um empresário que já está vivendo um problema de lockdown, de todas as restrições que tem vivenciado, e a gente está criando, tudo bem, saúde em primeiro lugar e tudo, mas as micro e pequenas empresas que são, né, hoje no Brasil são as maiores empregadoras do país, a gente imputar ao empregador esses 7 dias nas costas dele, sei lá, eu acho muito sem. E a gente pensando, não tem nenhuma racionalidade, porque assim, quando é que esse cara vai conseguir fazer esse PCR? Porque isso que você falou, esse calendário, né, essa agenda, você está pensando, né, na Suécia, no melhor dos mundos. Porque quando é que esse sujeito vai fazer esse PCR no SUS, no Brasil? E vai transcorrer essa agenda. Para esse cara saber se ele teve, vão lá, 30, 20, 40 dias, sei lá como. Então, sei lá, eu achei completamente despropositado essa ideia. E aí eu acho que funcionava mais como era, ou seja, a lógica que você já tinha, né, que bem ou mal, a gente já tinha na Lei 13.979, o artigo 2º ali, e não precisava disso. Isso causou sei lá, no meu modo de ver, uma confusão. Então, não vai ser o pagamento. A gente vai ter ali, não é uma falta justificada, ela não vai importar a perda do repouso, do pagamento do repouso, né? Mas a gente também tem que ter o seguinte, vai surgir essa questão, né? Esse dia vai ser remunerado ou vai ficar no 0 a 0? Como é que você vê isso? Porque se a gente for ler lá no caput, ó. Cadê? Ih, sumiu a minha lei aqui. Sumiu minha lei aqui. Lê aí. Eu vou ler. O caput fala o seguinte: não será devida a remuneração. É porque tem gente, só para operacionalizar, tem gente que tem defendido isso. Como a lei ela é só do DSR, esse período aí ele justificaria só a não perda do DSR, né? Porque o artigo 6 e aí fala. pagar no dia. Isso. Não será devida a remuneração quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho. Eu acho que, pelo menos, eu acho assim, que ainda condenar esse sujeito a pagar o dia, aí, sinceramente, aí é para desistir. Porque o cara está em lockdown, o cara não consegue trabalhar. Hoje em dia a gente sabe que não tem mais possibilidade de benefício previdenciário. As poucas alternativas de enfrentamento da crise que o empresário hoje se coloca, e aí ele ainda suportar 7 dias de pagamento com essa suspeita, porque eu convivo com alguém que esteja contaminado, ou que talvez esteja, eu acho muito, muito alucinado o dispositivo. E o pessoal falando aqui também, né? Eu acho que, Carol, eu acho que na verdade justifica tudo, sim. Gosto ou não, acho que se está falando aí que é uma justificativa, isso atrairia essa justificativa como justificativa à ausência ao trabalho, né? Não sei, mas então, razoável a interpretação dentro do artigo 6º para dizer somente sobre o DSR. É razoável, afinal de contas, todas as justificativas que estiverem aqui, elas deveriam estar na CLT, deveria ter sido uma alteração da CLT, lá nas ausências ao trabalho, né? Se a gente estivesse sendo tecnicamente, mas tão ruim tecnicamente que é difícil a gente estabelecer. Tem uma questão, Carol, no ano passado, lá em março, foi previsto a possibilidade de um empregador compensar os dias, os primeiros dias, inclusive, de Covid,
Hum. na Previdência. E aí eu lembro que eu escrevi um post a respeito e que o E-Social tinha feito uma alteração específica para poder fazer isso como se fosse, inclusive lançava, salvo engano, dentro da linha do auxílio maternidade. Só que aí tinha É. um decreto, esse decreto venceu em julho. E aí depois, como a lei não estabelecia limite, só o decreto que estabelecia limite, os empregadores continuaram fazendo essa compensação. Muitos. E naquele pensamento. E aí depois, se der errado, a gente resolve. Né? A gente ajeita aqui o que vai acontecer. E aí, esse ano, eu recebi uma consulta de um empregador perguntando se ela podia continuar fazendo. E eu tenho respondido aos empregadores o seguinte: olha, se o E-Social aceitar, avante, avante, né? E depois a gente vai brigar com isso aí na hora de cobrar. Mas esses 7 dias aqui talvez poderia cair nessa mesma reflexão, nessa mesma análise, em você poder compensar esses dias de afastamento, mesmo sem atestado, com as contribuições previdenciárias da empresa. É só Aí uma seria- é. reflexão, não dá para dizer e levantar isso tudo. Mas o Não, pessoal aí está fazendo uma pergunta legal para a gente levantar um debate aqui. qual? Pode fazer teletrabalho nesse período? Ah, boa, né? Aí me parece que sim. Para mim é muito tranquilo, porque a pessoa ela precisa se isolar. Ela não está proibida de trabalhar, não se determinou que ela não trabalha, ela não está afastada de suas atividades por não ter condições de Isso. exercer as suas atividades. Então, para mim, ela pode fazer teletrabalho com muita tranquilidade. Ó, você vai ficar em casa aí que está passando mal? Tá aí os relatórios, atualiza o relatório, cumpre seus prazos, dá seus pulos. Agora, é claro que temos atividades incompatíveis com o Com teletrabalho. teletrabalho. Se tiver atividade incompatível com o teletrabalho, aí não tem jeito. Tem que haver compatibilidade. E se a pessoa tiver sintomática, gente, se ela está sintomática, ela tem que procurar um médico, buscar um atestado médico para justificar esse afastamento de sintomas, né? É isso. Então, a restrição dele é de locomoção, não pode sair de casa. Isso acho que é bom a gente deixar claro. É. Certo? Eu acho que é isso. Acho que é isso. Tem muito. Aí foi bom, então. Foi bom, então. Vamos encerrar por aqui? O papo de atestado renderia mais 1000 perguntas, mas eu vou entrar para dar aula para os notáveis daqui a pouco. Queria me atracar num chocolatinho aqui antes, que estou com fome. E semana que vem a gente já muda. Quarta-feira, às 5 horas. Esperamos vocês, notáveis amigos queridos. Fica com Deus, pessoal. Beijo, Tchau. Carol. Beijo, querido. Tchau, Tchau. tchau.